Bem-vindos, meus amigos, ao Spot Show, programa número 90, Spot Show, seu programa na web. Gente, meu nome é Marcelo Lopes, desce brasileiro atravessar o Canal da Mancha e na próxima hora, junto com meus amigos, nós iremos contar a história desses dois treinadores aqui fantásticos da nossa natação brasileira. Do meu lado está ele, sim, o meu amigo, o príncipe encantado do Spot Show, que está tomando choque com o celular, o meu amigo Jorge Carlos Júnior. E aí, estamos aí, lembrando que hoje tem história, hein? Hoje tem história para contar. Tem mais história que a Aldiza, né, hoje aqui. Tem mais história que a Aldiza. Muito mais. Ao lado do príncipe, ele, o Cardeal, o rei da Moca, o nosso torcedor símbolo do Juventus, Que quase quebrou a TV. o nosso amigo e piloto Luiz Taioli. E aí, meu filho, jogou um piloto. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Prazer aí em vê-los, hein? Muito obrigado, né? Essa homenagem hoje foi pomposa. Você vai ver semana que vem. Nossa, não Semana que vem irei entregar um pouco mais. Tá, eu quero Você terá mais apelidos do que lutador de Eu jiu-jitsu. vou entrar com o card aqui na sala. Isso, exatamente. Pessoal, do meu lado, uma convidada aí, super mega convidada, veio de Porto Alegre, a gente já pegou ela e trouxe aqui para o programa. Eu estou aqui com a coordenadora da natação do Grêmio Náutico União, Ana Paula. Salve de palmas. E ao lado da Ana Paula, sim, ele, um dos sócios desse Cuca Beta, ele que fez o primeiro programa aqui nas nossas novas instalações, Alexandre Indiani, técnico do Petis, do Minas Tênis Clube. Boa! Sejam bem-vindos. Espera hoje. Você gostou da minha apresentação? Depois de um ano, você acha que eu estou mais efusiante? Você usou exatamente a palavra que eu ia falar, você foi bem efusivo. Muito bem, obrigado. Aumentei meu vocabulário também, viajando com você. Não, aliás, o Marcelinho, ele sempre começa inflamado. Não, né? hoje à tarde ele estava meio sumido do celular. Acho que ele estava lendo o dicionário e até achar uma palavra. Né? Eu acho. Segundo ele, era bom. Eu estava tomando minha sopinha de letras para poder fazer esse programa bem bacana com vocês. Muito bom. Galera aí de Porto Alegre, quero ver agora. Você me falou que tem vários seguidores aí. Quero só ver. Tem uma seguidora lá atrás da luz. Hoje tem Tá atrás da luz. Não siga a luz, Ana, por favor. Fica longe da luz, tá? O Mário acabou de Grande Mário, um abraço pro Mário. O Mário é um pouco sócio nosso, ele assiste. Ele assiste. Cecília Lopes daqui já, a família já chegou. A família está chegando, a família vai crescer. Mário, avisa aí o pessoal de Porto Alegre. E, assim, curtam a página do Cuca Beta, curtam o Insta do Cuca Beta, tá? Vocês estão atrás do pessoal de Florianópolis e de Curitiba. Só fica o recado. Fica a dica. Eu espero que até domingo mude isso aí, por favor. Não estou criando confusão. Lembrando que estamos falando ao vivo do Espaço Cuca Beta, espaço criativo voltado para as áreas de esporte, saúde e educação. Caso você deseje desenvolver um projeto em uma dessas três áreas, ou saber mais informações de como o Cuca Beta pode te ajudar, entre no site www.cucabeta.com.br. Tá gostando assim ao vivo? É melhor do que lá em Minas? Porque em Minas você demora um pouco. Demora para chegar essa energia assim. Eu vou te falar, eu acho que as linhas são bloqueadas por pães de queijo. É difícil. É difícil. O João gostou dessa, né, Não, é difícil. Eu sempre apanho para entrar no programa. É difícil, bem difícil. Turma, não é difícil você assistir a gente no Cuca Beta, se você perdeu o programa aqui. Entra lá no YouTube, Cuca Beta, e você vai poder assistir todos os programas da nossa Netflix. Já, porque esse é o programa 90. Na verdade, deixa eu até falar, não é difícil para vocês, para mim, tá? Que sou uma pessoa um pouco limitada na questão tecnológica, então para mim é difícil, mas para vocês eu sei que não é. Bom, vamos acelerar, porque hoje tem muita história aqui do meu lado, aqui para a gente desenrolar. E o Indiano falou limitado. Salsicha, qual é o seu destaque? Seria o Pois rapaz, eu vou falar
essa She Believes Cup aí que aconteceu aí, que, rapaz, a seleção feminina foi mal, hein? Ô, judiação das meninas. Ó, 3 jogos, 3 derrotas. Jogou contra a Inglaterra, 2-1 para a Inglaterra. Jogou contra o Japão, 3-1 para o Japão. E jogou contra os Estados Unidos, perdeu de 1-0 para os Estados Unidos. Eu vou fazer uma crítica assim, eu sou um pouco pessimista, né? Eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu acho que assim... E é o trem vindo sua direção. Se for para errar, é bom que erre agora. Então, assim, eu consegui assistir um jogo e meio, digamos, mais ou menos. Ah, tá muito ruim, hein? Tá desorganizada essa seleção em campo, hein? Tá, o negócio tá feio. Quem é o técnico lá mesmo? Ainda é aquele Vadão lá ainda. O Vadão tá devagar ainda, tá, ó. A tendência é piorar. Não, então, essa é a minha esperança. A minha esperança é Sua assim. esperança é que vai piorar? Não, a minha esperança é assim, que ele vendo que tá ruim, ele vai pro outro lado. Ele fala, não, testei e não deu certo. Porque assim, ele ainda vai fazer cortes, ele chamou gente a mais, ele tá testando jogador aqui que provavelmente não vai ficar. Então, assim, eu ainda acho que ele vai chegar e falar assim, não, calma, tá tudo errado, vamos pro outro lado. Mas bom, olha... Vou trazer a informação, foi a 7ª derrota seguida da seleção. Oitava de 9 jogos, 8ª derrota de 9 no confronto, né? Enfrentando as top 10. Ganhou de quem? E ganhou da Bolívia, ganhou da Argentina, enfim. O Vadão ontem deu uma declaração após o jogo, anteontem, né? Deu uma declaração após o jogo, falou que o Brasil jogou bem a Copa. E isso pegou mal na CBF. Até o início do programa, ele ainda era técnico da seleção. Qual é o risco de ser cortado? Podia cair, né? Vamos dar uma checada aqui, vamos dar uma bugada. Podia pode cair, ser. né? Vamos lá, segue o programa que eu vou dar uma bugada aqui. Vamos ver. Podia cair, né? Já podia terminar o programa assim, o Vadão caiu. O Vadão caiu. Vamos ver. Manda um Twitter lá para a CBF. Lá. Pelo menos eles estão pensando, né? Devem estar procurando. Vale lembrar que o Brasil enfrenta a Austrália, Jamaica e Itália na Copa do Mundo, que vai ser transmitida pela Rede Globo pela primeira vez. Existe uma grande expectativa. Austrália, o técnico não estava bem lá com as jogadoras, caiu fora, mesmo sendo a 3ª seleção no ranking. Né? Foi mandada embora, faltando 3 meses também para a Copa do Mundo. A Austrália é a grande favorita, é uma das favoritas. A Austrália até está reclamando dos valores que vão ser pagos, porque o campeão da Copa Feminina, amanhã que é Dia Internacional da Mulher, então é muito importante vocês prestarem atenção nisso. O prêmio do campeão da Copa do Mundo, da Copa Feminina, representa o valor que todas as seleções ganham para entrar na Copa do Mundo. Só para você ver a discrepância de valores. O que o masculino entra, o feminino ganha como campeão. Você vê a diferença. Essa é a grande piada. Essa é a grande piada aí. Muito bom, gente. Quem não é piada, mas que faz graça aí, que ganhou seu 100º troféu da ATP, é o Roger Federer. Ele ganhou no último sábado no torneio de Dubai, 8º título de Dubai, um dos troféus mais bonitos aí da temporada. E hoje ele só está atrás do Jimmy Connors com 109 títulos. Além disso, ele tem mais 20 títulos de Grande Slam. Provavelmente ele vai superar o Jimmy Connors se ele estiver saudável aí, né? Hoje começou o Indian Wells, se tudo der certo, ele ganha dos jogos e o Rafael Nadal também ganha dos jogos. Rafael Nadal e o Federer na semifinal de Indian Wells. Djokovic está nesse negócio? Djokovic está ranqueado em 11º, mas está do outro lado da chave. Final com alguém, então. Djokovic mais alguém. Tá bem forte. Muito bem. Gente, dá os parabéns para as meninas do nado artístico do Brasil, que conquistaram 3 medalhas em Paris, na Série Mundial de Nado Artístico. Bronze para a dupla mista, Giovanni Stefani e Renan Souza. Já existe, né, desde de Kazan, 2015, já existe o nado artístico misto. E existe, como a pessoal do Spara falou, beijo para a Camila e para as meninas do Spara. A ideia é ter nas Olimpíadas, não de agora, mas para Paris, colocar o nado artístico misto, né? E também o Brasil ganhou 2 medalhas no dueto livre e no dueto misto técnico, tá? Medalha de ouro e medalha de bronze, respectivamente. Muito bom, certo, meninos? Certo. Mais alguma coisa? Não, ainda não caiu. Não caiu, ainda está lá. Ainda não, mas tem bastante notícia questionando ele aqui, hein? A imprensa acaba matando em cima do homem aqui, hein? Eu
gente. Caiu matando. Muito bem, vamos cair matando agora de perguntas aqui nos nossos convidados aqui. Não fique sério, você nunca viu o programa, né? Nunca viu. Não fica assustada, não fica assustada. Tudo dará certo, o Mário está lá, qualquer coisa. Time forte, ele ajuda lá. Muito bem. Ana, conta um pouquinho da sua carreira e quando a natação entrou na sua vida. Bem, primeiro ela entrou como uma forma de eu praticar, porque tinha asma e tal. Só que na mesma ocasião eu era ginasta também. Então chega uma hora que eu tive que optar, né, por um ou pelo outro. E aí depois, na época de faculdade, é que eu retomei a gostar pela área. Eu fiz estágio em várias áreas, inclusive no futebol e algumas vilas da prefeitura de Porto Alegre. E aí, no final da faculdade, eu entrei como estagiária da própria universidade onde eu estudava. E dali eu não saí mais, né? Então, eu trabalhei em várias academias até chegar no Grêmio Náutico União, que esse ano eu completo 19 anos de Grêmio Náutico União. 19 anos. Nossa senhora, 19 É que eu comecei muito jovem lá, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Eu era aprendiz lá, né? Jovem aprendiz. Não, com certeza, com certeza. Muito bom. Indy, me fala uma coisa, amanhã começa o 14º Encontro Nacional de Treinadores de Natação. Dá um destaque aí desse encontro aí, esse ano é o 14º, né? E a gente mudou um pouquinho a cara. Primeiro, por estar começando na sexta-feira, uma coisa que a gente sempre veio pensando e batalhando muito para acontecer, né? Para tentar acrescentar mais conteúdo. E por ele estar começando na sexta-feira, né, dia 8, Dia Internacional da Mulher, esse ano a gente tem o destaque, então todas as palestrantes são mulheres, né? A homenagem vai ser também para uma treinadora. Então, basicamente, esse final de semana, começando por amanhã, quem manda são as mulheres no encontro de técnicos. A gente vai lá para assistir e aprender bastante com elas. Boa. Muito. E tá aqui uma que vai começar a ensinar todo mundo amanhã. A primeira palestrante da tarde, Ana Paula. Ela que vai abrir o encontro, né? Ela que abre o encontro. Me fala, assim, uma pitadinha para quem está aí do lado de lá, uma pitadinha para quem ainda não fez inscrição. Não sei se ainda você não fez, criatura. Se você não fez, criatura, faça a inscrição. Vá lá, tem espaço. É que nem coração de mãe, sempre cabe. Por favor, tá? Precisamos desenvolver, precisamos evoluir. Já está aprovado, ficou 2 anos parado em qualquer área, está fora do mercado. Explica pra gente, dá uma palhinha o que você vai falar. Um teaser. Um teaser, sem spoiler. Sem spoiler. Vou Por fazer favor. Se você der spoiler da sua palestra, eu vou comprar aqui o Capitão Marvel. Porque eu tô assistindo madrugada. Eu fui lá, gente, Foi legal. Não fala. Não, proibido, né? Proibido. Falar do filme é proibido. Não posso falar nada. Você também assistiu, Ana? Ainda não. Eu também não. Eu fui à 00:01. Ok. Foi à 00:01. Tava lá. Realmente é o... Não, por isso você viu que ele tá um pouco mais agitado, né? Você entendeu, né? Agora tá... Daqui a pouco vai soltar uns raios aí. Super poder. Não, já é spoiler. Já é spoiler. Por favor, não atrapalhe a convidada. Ela vem de Porto Alegre, por favor. Bem, então, basicamente, eu venho também representando, né, o Grêmio Náutico União, eu sou coordenadora geral do núcleo da natação, eu trabalho desde a escolinha até o master, né, equipes, enfim. Então, eu venho trazer um pouco de como ocorre o nosso trabalho lá em Porto Alegre, no nosso clube. Venho trazer também como é que foi a nossa reformulação, desde há 4 anos atrás, até chegarmos na nossa metodologia criada pelos nossos professores, juntamente comigo. E também um evento que surgiu, né, em um dos encontros de técnico, nós colocamos em prática, que foi um grande sucesso. Então, também a gente vai explicar todo como é que foi essa vivência e essa troca, né, tanto com as crianças quanto com os pais, que é um evento que ocorre nas escolas, então com as criancinhas a partir de 3 anos de idade. E aí só quem for amanhã, né, a que vai entender como é que funciona. E aí também como é que a gente faz a nossa programação de divisão de categorias, nosso esporte para a vida, que é a nossa natação master, natação paralímpica, alguns indicadores que a gente utiliza, né,
para ir aferindo como é que vão os resultados dos atletas. Muita coisa. Muita coisa. Para vocês, que vocês não devem saber, mas a equipe do Grêmio Náutico de Natação Master é a maior do Brasil. Fica a dica aí, fica a dica aí. Interessante, hein? Maratona aquática, Maratona somos aquática campeões brasileiros há vários anos. Mas eu acho que o que mais me impacta, assim, quando fala do Grêmio Náutico, é realmente o trabalho voltado para a maratona aquática e principalmente o número de pessoas que vocês atingem nos programas Masters de vocês. É uma coisa, para mim, absurda, assim. Para mim é uma coisa absurda, realmente, e participativa. Sim. Participativa. Uma coisa que se compara ao Indy teve lá nos Estados Unidos, tem alguns clubes que são voltados somente para a Masters, são poucos, mas os números de vocês são de grandes clubes de lá. Impressionante. E a gente percebe assim que a cada ano, porque teve até 4 anos atrás, todo Master era obrigado a competir. E hoje em dia não. Pode participar dos treinamentos, né, fazer toda a programação e não é obrigado. Só que a gente percebe, até com relação como o clube está destacando em maratonas e tal, e todo o campeonato brasileiro tem etapa que é o Troféu Brasil, né, que é o da natação para os Masters. E cada ano cresce mais, né, esse ano, até a final lá em Lima, os resultados foram excelentes, assim, de nadadores, e tem desde a categoria pré-master, e uma coisa que a gente vem trabalhando muito, que vem se percebendo, que chega uma certa idade, os adolescentes ali entram em faculdade e tal, não conseguem fazer mais a programação, então acabavam parando de nadar. Então, a gente criou a categoria pré-master, que não tem mínimo de idade, né? Ele vai treinando até a idade competitiva. E dessa forma, você diminui a evasão. Até porque o Master começa muito cedo, né? Sim. Mas É o pré-master, pré-master 19 anos. praticamente não são muitos anos. Não são muitos anos. Porque a gente pega o pessoal de 16, 17, 18, né, em época de faculdade, e nós temos atletas lá de 90 anos, né? Até hoje nadam e competem. Escrevem livro. Escrevem livro. Nunca é tarde, Jorjão. Não. Nunca é tarde. Deixa aqui. Indy, bom, vou começar pelo Indy, porque eu sou a Ana, é mais amiga minha, então eu vou começar pelo Indy. Mas a pergunta é para os dois, tá? Na opinião de vocês, quais são os grandes desafios da natação de base do Brasil, já que o encontro nos últimos 3 anos é voltado para a base, a gente falou muito da base? Bom, eu vejo assim, né? Esse é o meu 2º ano aqui no Brasil, de volta na base. E tudo o que aconteceu o ano passado, eu falo que o ano passado foi o ano que eu mais aprendi, né? Nos meus 30 anos como profissional de natação, foi o ano que eu mais aprendi. Aprendi com a garotada aí e foi bem desafiador. Eu acho que a natação de base, até vim comentando com as meninas, né? A natação de base, como qualquer, tomando até um gancho disso que a Ana falou, para essa evasão também nessa faixa etária do vestibular, a natação de base ela tem 2 vertentes, né? E a gente não pode esquecer que a natação de base, lógico, tem a parte competitiva, mas tem uma outra parte também, que é a parte de formação, que, na minha opinião, hoje, ela tem uma relevância muito grande, né? Você, lógico, vai competir, tem vezes que vai querer, tem vezes que não vai querer competir, mas o mais importante, na minha opinião, com relação à base, é dar realmente essa base, esse suporte para essa criançada dessa geração que está vindo, entender melhor e lidar melhor com algumas circunstâncias que a vida vai jogar na cara delas, né? Então, a palavra da moda, né? Ser mais resiliente, ter mais tolerância, paciência, tentar funcionar um pouco mais no presente, né? Porque a gente vê essa aceleração tão grande que todo mundo fala assim, as crianças hoje não têm foco, não têm atenção. Eu não acho que elas não tenham foco e atenção, eu acho que elas têm foco e têm atenção, mas o fato de elas estarem sempre o na frente, o amanhã, faz com que o hoje seja tratado como uma falta de foco e falta de atenção, né? Então, tudo isso, acho que esse mix todo é importante, né? E faz com que a gente cada vez mais
se aproxime delas, né? Para tentar entender o universo delas, porque eu acho que isso que é importante. A gente tem que entender o universo delas para poder, dali, tentar direcionar da melhor maneira possível, e não elas entenderem o nosso. Eu acho que a gente tem que mudar esse foco, né? Tem que mudar essa chave aí. Eu acho que a gente tem que ir para perto delas para entender como é que elas estão funcionando, para daí sim poder direcionar de uma forma mais adequada e mais assertiva. É uma coisa até que eu percebo, até que nós vimos conversando, que essa geração é uma geração completamente imediatista, né? Eles querem as coisas para ontem. Só que muito se percebe que essa ansiedade também vem dos pais. Os pais querem, tipo, pega ali um clube que trabalha bem a formação para um objetivo que chegue numa equipe principal, a gente não pode queimar etapas da criança. E os pais, tipo, por essa ansiedade ou por frustrações, tipo, por terem querido ser atletas e não conseguir, eles jogam toda essa responsabilidade sobre as crianças. E bem como o Diego falou, elas não falta foco para elas. Elas pegam um jogo de videogame e elas ficam 5 horas ali focadas e jogando. Então elas têm que ter um objetivo, né, a longo e médio prazo também. E não só, tipo, chegou, já tem que competir, já tem que ganhar. E essa coisa, ela tem que aprender com a frustração. E às vezes os pais não aceitam isso. A criança entende muito melhor. Pega, por exemplo, que é um esporte completamente individual, mas tem provas de revezamento. E existem critérios para que a criança participe daquela equipe. Ela entende, o pai muitas vezes não, e ele que te questiona, por que o meu filho não tá? O meu filho ele também é rápido, ele também sabe. Então é uma coisa que tem que ser trabalhado da criança, e ela é a sementinha, né, ela que tá vindo, para até, tipo, trazendo não só para a parte do esporte. Eu vejo a escola lá onde meu filho estuda, eles têm uma metodologia que faz o treinamento da criança, porque bem essa acredita que a criança que a semente ela que vai mudar, mas em contrapartida tem encontro com os pais. Porque não adianta a escola falar uma coisa e o pai em casa agir de outra forma. E nas mínimas coisas, assim, eles dão os temas de casa, e se for parar para pensar, parece brincadeira. De fazer um bolo em casa para a criança entender que tu tem que mexer, que tem que botar no forno, tem que esperar crescer, que vai assar e depois esfriar e comer. Porque acontece hoje em dia é muito mais fácil passar numa padaria, comprar o bolo e comer. Entendeu? Fazer a criança participar dessa construção toda. E acho que esse aí é o papel fundamental. Tipo, a gente que acaba fazendo esse papel que a criança compreenda que não adianta ela ser vencedora agora lá na categoria mirim. Ela tem que ser um crescente. Ela tem, claro, todo mundo quer resultado, todo mundo gosta de ganhar, mas o perder, às vezes, é mais importante do que o vencer. Porque durante a vida ela vai receber muito mais não do que sim, né? É vaga de emprego, é vestibular, é várias outras. É namorada, quer dizer, não te quero, né? É um corte do revezamento. É um programa aquático a longo prazo. Exato. É um programa aquático a longo prazo. Eu lembrei muito de quando eu era estagiário agora. Eu trabalhei numa academia que tinha 13 níveis de natação. Aí eu falava para as pessoas assim, estagiário, pô, nem lembro onde eu me formei. Aí, olha, o programa tá gravado, hein? Faz seu código por aqui. Não, quero ver. Esse não pode subir. Aí eu lembro que eu falava para as pessoas assim, não, porque lá tem 13 níveis. Eu não falo assim, nossa, que absurdo! Eu falava, não, que absurdo. Tem que aprender só com pato? Não. Por que 13 está errado? Então deixa a criança, tipo, né, vai. Sim. Tinha nível que era só assim, era submarino, deslize e flutuação. Era um nível. Aí as pessoas falavam assim, mas ele vai aprender a nadar nesse nível? Lógico que não, mas assim, para aprender a nadar tem que passar nesse nível. Se não tinha tá se deslocando, né? Tá aprendendo a se deslocar, né? Cara, e assim, eu ficava abismado que as pessoas me questionavam. Agora eu tô falei, pô, cara, eu vi acontecer antes. Caramba, meu. Não, nossa, me vi muito agora. Lembro você falando, me veio essa academia na cabeça agora. Eu lembro até hoje do programinha, assim, ó, os níveis, tudo 13 níveis. Segundo semestre que te aguarde, né? Não. Além dessa coisa imediatista, os pais não aceitam a derrota, às vezes. Né? Não, pega, tipo, a gente tá falando com relação à equipe, mas pega lá a escola, tem as avaliações de passagem de nível. Mas como que o coleguinha passou e o meu filho não? Cada um é individual, entendeu? Sim. E aí, se tu for pegar, às vezes é falta, vários fatores também. Coisas. Na hora de te cobrar, ele não pensou que ele não levou o filho o inverno inteiro pra nós lá, que frio, né? Ele vai cobrar você. E aí, tipo, na hora de comparar, é o primeiro, né? Exatamente. Tomando um gancho nisso que a Ana falou, até pra gente dar uma finalizada, uma das estratégias que eu acabei
né, aqueles insights que a gente tem. Falei, pô, a gente quer com que eles estejam no presente, com que eles trabalhem em grupo, com que eles tenham cuidado com as coisas. Então, esse ano, a equipe Petis, lá no Minas, a equipe a turma da tarde e a turma da manhã, cada um vai ser responsável por uma muda de planta. Então, a gente vai plantar, o pessoal da jardinagem vai instruir, vai falar essa planta, vai explicar o que é, né, a classe, tudo direitinho, o que tem que fazer, como é que é a rega, como é que todo o processo, e eles são responsáveis por isso. E foi uma coisa que eu falei para eles, eu falei, pessoal, às vezes a gente tem compromisso, você tem que estudar, você tem que fazer alguma coisa, é seu dia de regar a planta, você tem que ligar para o teu amigo e falar assim, é meu dia de regar a planta, não posso ir no treino, você rega para mim? Porque assim, o intuito é que a planta esteja lá, cresça, e eles já falam, não, vamos tentar arrumar uma coisa frutífera, que é realmente para chegar naquele final, pô. Imagina só a criançada chegar e falar assim, pô, estou pegando uma fruta que eu plantei e eu cuidei. Né? E é todo esse processo, tem que ter essa paciência. Então, é uma coisa que me deu um estalo, eu falei, vamos trabalhar nesse processo, que acho que é uma coisa que vai ser legal. Depois eu conto. E foi bem aceito, assim, rapidinho? Foi bem aceito? Então, foi assim, a criançada gostou muito. E o mais interessante é que é o seguinte, como é uma coisa que depende do clube, a muda ainda não chegou. Então, todo dia as crianças perguntam, e a nossa muda? Quando que vem a nossa muda? Caramba, estamos esperando a muda, e a muda, e a muda. E eu, na contrapartida, em cima do pessoal da jardinagem, falo assim, ó, a criançada já está em cima de mim, esperando a muda, querendo a muda. E a promessa... E os pais gostaram? A minha tratativa foi direto com as crianças. Né? Eu quero assim, eu não quero tratar isso com os pais, eu quero que se algum pai ficar sabendo, seja através das crianças, e não eu chegar e falar assim, pais, a gente já teve reunião de pais, tal, a ideia já tinha sido lançada para as crianças, mas eu não falei nada, acho que tem que ser responsabilidade delas contarem para os pais ali o que eles vão fazer. Meninos, tentando de forma resumida, vocês estão em 2 dos 5 maiores clubes do Brasil, tá? Eu acredito, que não estou esquecendo ninguém aqui. 2 dos 5 maiores clubes do Brasil. Explica para mim um pouquinho dessa estrutura do GNU e do Minas Tênis. Como é que é a estrutura assim, do clube de base? Como é que é formado? Quer começar? Não, pode ir. Por favor. Bem, no clube, a gente tem essa consciência, né, que é um clube formador, então grande parte dos nossos atletas é formado na escola, até por isso a gente achou tão importante reformular essa metodologia, para que a criança chegasse cada vez mais formada, digamos assim, já quando ela chegasse na categoria mini Petis. Raros são os que chegam, né, de outros clubes para compor. Até esse ano, quando a gente tive muito resultado em maratonas, em categoria infantil, juvenil, várias crianças de outros estados, Mato Grosso, Santa Catarina, acabaram nos procurando, mas o nosso intuito, a gente sabe que, claro, a gente tem resultados na maratona bem expressivos, tem a Viane, tem o Monte, que é, né, a categoria principal, mas o nosso objetivo maior dentro do Grêmio Náutico União é a formação. Então, as nossas categorias que a gente mais prioriza é de mirim a júnior. Se ficar, excelente, mas como até em função, ele é grande por estrutura, mas financeiramente, grande parte é aporte de associado, realmente a gente não tem grandes patrocinadores, então chega uma hora que, infelizmente, clubes com maior acabam levando, mas a gente tem essa consciência, né, e igual continua torcendo pelos atletas quando vão para os outros clubes, e a gente tem essa coisa tão de afinidade, tá? A gente vinha comentando antes, né, atletas foram formados pelo Grêmio Náutico União, que hoje estão no Pinheiros, que estão no Minas, quando teve agora o troféu Open, né, lá no Porto Alegre, teve uma série que foram os 3, né, de primeiro a terceiro, que o Fernando bateu o recorde, foi bonito, assim, é emocionante, era vontade de chorar realmente, os 3 abraçados na piscina, sendo rivais, mas amigos, né? Isso é muito bom. Então não é saindo do Grêmio Náutico. Então não é porque saiu do clube que virou nosso inimigo, tanto é que em campeonatos absolutos, cada clube tem a sua tenda lá, e eles vêm, nos visitam, ficam conosco, e nós igual.
A gente tem parcerias também, até no próprio SESI, a gente vai, divide piscina de gelo, divide, né, tipo, quando é lá, a gente tenta dar a estrutura já das tendas para o pessoal ficar, quando foi aqui em São Paulo, a mesma coisa, eles se ofereceram para nos... Então, a gente tem que ser rival dentro d'água, mas fora d'água tem que ser irmãos, né? Sim, e é um papel muito importante, né? Porque é um clube formador, numa região importante do Brasil, a gente tem que falar isso, e que tem suas características, né? Então, para quem acompanha o esporte aí, né? E geralmente a gente só fala de futebol, infelizmente, então a gente vê o orçamento de um Palmeiras, de um Corinthians, é totalmente diferente de um Grêmio, de um Inter, enfim. Então, assim, essa realidade também impera nos outros esportes, no basquete, no vôlei, e aí também no caso da natação. Então, isso é normal, e aí é muito bacana que a gente tem um clube que forma, né? Isso é muito bom e muito importante. E a nossa ideia até com relação à formação, e gostamos muito quando realmente são pratas da casa, porque querendo ou não, tu tem aquele amor à camiseta, né? Sim, porque sim. a gente tem atletas que recebem vários convites, que ganham o dobro do que recebem de ajuda de custo e de benefícios, e continuam lá por acreditar no trabalho, por acreditar na... E o Minas, Indy? O Minas, a gente tem o esquema da escola de natação. A escola de natação, ela pega as crianças a partir dos 4 anos de idade e vai até os 7, 8 anos de idade, que seria a categoria pré-mirim, né? Na verdade, depois eles vão para a pré-equipe, que a pré-equipe atende até o Petis 2, que é a criançada de 11, 12 anos, Petis 1, Petis 2, e depois eles fazem testes, né? Eles fazem testes 2 vezes por ano. Essa criançada que está na pré-equipe, eles passam numa peneira, vamos dizer assim, no final de junho. Se passarem na peneira, eles já entram na equipe a partir do 2º semestre. E no final de novembro, começo de dezembro, tem a segunda peneira, que também, se eles passarem, eles começam no início do ano seguinte. A equipe competitiva começa tem a base, né, dividida a base, e a ponta. Na verdade, pré-ponta e ponta. O que a gente chama de base é do pré-mirim, que é a criançada que começa com 8 anos, e vai até o juvenil 2, que é a criançada com 16, o jovem, né? O adolescente com 16 anos. Depois tem a pré-ponta, que é a categoria Júnior 1 e Júnior 2, que é o 17, 18 e 19. E a ponta, que é considerado o pessoal já de elite mesmo, que é a partir dos 19 anos. E a pré-ponta, muitos da pré-ponta, eles são avaliados e muitos deles, às vezes, são convidados para passar já para a equipe de ponta, dependendo do desempenho deles. A divisão de profissionais, o pré-mirim, a gente tem uma treinadora, a Mariana, que cuida do pré-mirim e mirim 1. Depois a gente tem a Clarice com o mirim 2, a Lídia com o Petis 1, eu com o Petis 2. Depois a gente tem o Bruno com o infantil 1, o Gustavo com o infantil 2, o Mauro, que é o nosso coordenador, né, que é o chefe da base, é o treinador-chefe da base, com o juvenil 1, a Adriana Mitidieri com o juvenil 2. Depois a gente tem a pré-ponta, né, que é o júnior 1 e o júnior 2, que está com o André Cordeiro e o Eduardo. E depois a gente tem a ponta, que está com o Sérgio Onha, que é o técnico principal, né, responsável pela pré-ponta e ponta, mais o Vacari e o Felipe. Então são 13 treinadores aí, né, tomando conta da equipe competitiva. Então é um número bem grande. A nossa equipe competitiva do pré-mirim até o sênior, ela tem em torno de 450 atletas. E a nossa escola de natação, até conversando com a Ana, ela é um pouco menor. A Ana falou que eles têm em torno de 1.500, a gente tem ali entre 1.000 e 1.200 alunos, né? A diferença... A gente começa no baby lá, né? E a gente não tem a natação para bebê, a gente não tem. Né? A gente já tem a partir de uma certa idade, mas o bebê ainda a gente não trabalha. Lula, hein? Programa Cuca Beta aqui, Spot Show, né? Você vê? Aqui a gente fala tudo, gente. A gente hein? Ninguém está escondendo números na mesa. Né? Como campeonato de aqui, ó, deixa eu mandar aqui a pessoa que está com a gente aqui. A Alessandra Tuassa entrou aqui e falou só feras.
Beleza. Excelente Indy, sou sua fã. Gustavo Torres, Márcia Martins entrou, boa noite, pessoal. Priscila Ferreira, boa noite para todos aí. Olha aí. Boa noite. Boa noite. Vocês vai ter jantar, depois avisa. A Márcia vai querer saber, não para não. jantar, mas para saber se Sim. vai abrir a porta ou não. Eu já tô bom. Hashtag fica a dica torta, por favor, né? Faz tempo que eu não vejo a torta. Mas tudo bem, fica aqui a dica. Ou eu comi anteontem. Eu imagino. Isso ai, meu Deus do céu, né? Já perdi aqui o que eu ia falar. Jorjão. Márcia fez uma pergunta aqui, ó. E a preparação psicológica da base? Vamos lá. Pronto, a Márcia tem passagem aqui. Vamos lá. Os dois. Os dois. No Grêmio Náutico União, a partir do pré-mirim, começa, né, para a preparação psicológica. Eles têm quinzenalmente encontro, daí em grupo. A categoria mirim, pré-mirim, mirim 1, mirim 2, petis 1, petis 2, infantil 1, infantil 2. E os juvenis são em grupo. A partir do momento que eles detectam alguma dificuldade. Então, primeiro assim, vamos voltar um pouquinho só. Nós percebíamos que a criança, porque para nós lá que a Indiane falou, nós é o nosso nível 4 que baliza o pessoal da pré-equipe e os do mirim. Então, eles também têm avaliações que são feitas por mim, eu avalio 1.500 alunos. Eram trimestrais, serão semestrais agora. A partir daí a criança recebe o convite, ela tem um mês de experiência, gostou, ela integra a equipe e deixa de fazer parte da escola. A partir desse momento, então, a gente percebia que muitos caíam ali de paraquedas, não sabia nem o que estavam fazendo. E só que tem alguns que chegavam em época competitiva. Então já tinha nossos estaduais, tinha torneios, e os coitadinhos ficavam completamente perdidos. Então a gente começou a fazer esse trabalho muito em conjunto. Os primeiros encontros, os treinadores participam junto com a equipe de psicologia, para a gente passar essa dificuldade, para eles começarem a entender. De mirim a petis é feito de forma muito lúdica, tá? Então eles expressam os sentimentos sem entender muito bem que eles estão sendo testados, e a gente sempre está muito atento, tanto na borda quanto o pessoal durante o grupo, assim. Então trazem dificuldades, pedem feedback como é que eles são dentro da água. No início tinha um certo distanciamento, e alguns pais que não acreditavam no trabalho, então foi um trabalho bem árduo, assim. Alguns treinadores também não acreditavam e a gente teve que fazer. Tipo, tinha pais que nos diziam, mas meu filho não é louco, por que ele vai fazer grupo de psicologia? A gente dizia exatamente, para ele não ficar louco, é ideal que ele faça. A gente não, a gente deixa eles loucos. Exato. Assim como eles também nos deixam, né? Então, uma recíproca, né? A gente dá e recebe. Então, tipo, os menores fazem a cada 15 dias, né, essa preparação, e os outros fazem semanalmente. Legal. O Salsicha já está conversando com o Wilson, já está batendo vários papos assim com o Wilson. Amigo assim, total já. E lá, Indy, como é que é, Minas? Até para não me alongar, basicamente segue a mesma linha que a Ana falou. Então a gente tem já, iniciando no pré-mirim, a gente tem sessões quinzenais, elas são em grupos. Se porventura a gente detecta alguma criança que precisa de uma atenção individual, tudo, então a gente direciona, então ela vai marcar, os pais marcam o horário, tudo que seja conveniente, aí ela faz um acompanhamento individual e continua fazendo em grupo também, né? Mas acho que basicamente o que acaba acontecendo no Grêmio Náutico é o que acaba acontecendo lá no Minas. Sessões quinzenais, em grupo, muitas dinâmicas, né? Muita coisa mais pro lúdico mesmo, e lá para ponta, pré-ponta e ponta, aí já é um pouquinho mais diferente, mas na base isso que acontece. O senhor está hoje comedido, o senhor está com medo de falar. Pode se alongar. Nós não estamos em Pittsburgh. Não, os cartões são para esses dois. Não é para você. Pode ficar tranquilo. Eu falo, esse programa é sério. Eu de Porto Alegre, Minas. Eu tenho que pegar o cartão. Porque senão eu não fico quieto. Eles não se controlam. Não se controla. A Renata Fã lá, deixa eu falar. O Mário continua aí ou não? Já foi dormir? Continua aí. Já está aí? Continua. O Mário que está lá em Porto Alegre. Vamos dar sequência. Vamos
dar sequência aqui, depois a gente pergunta para nós outra coisa muito importante. Meninos, vou abrir para a mesa essa pergunta, vocês podem também, aqui, para quem está nos assistindo também. Galera, qual seria o papel, a opinião de vocês, por que as crianças ou adolescentes desistem da natação ou de outro esporte? Porque a gente tem algumas pesquisas que chegam com 13 e 14, você tem uma grande queda na prática esportiva, né? Ponto. Na natação, o que vocês sentem assim, o porquê que as crianças desistem ou os jovens? Eu posso ainda fazer um adendo nessa pergunta? Perguntou pro Wilson. Não, porque assim, essa pergunta ela não é errada. Eu acho que existe diferença. Existe diferença Entre o número, né, de desistentes em academias e o número de desistentes em clubes. Eu acho que para eles a porcentagem de desistência deve ser um pouco menor do que na pessoa que fiz podendo. Muito bem. Tá vendo só? Porque aí, através disso, a gente pode traçar o quê? Talvez a desistência das crianças seja as metas. Vamos perguntar para eles. Você vê quando cai o salário da pessoa, né? Quando o Cuca deposita. Vou te falar, uma coisa terrível que existe é débito em conta. Parou, deixa eles. Vamos entrar em débito. Quinto dia útil com o carnaval no início de março É 12. Tá bom, vamos lá. Como diria um amigo nosso em comum, Mircão, ele falou assim, pergunta capciosa. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Com o adendo do salsicha. O adendo, Fique à vontade. Vou falar o meu ponto Lady de vista. first, isso. Muito bem. Qual é a primeira vertente que eu vejo de desistência? Primeiro, interesses, né? Porque vem a fase da adolescência, que daí tem o colega da escola que não pratica atividade competitiva, daí quer ir pra festinha, que ele é atleta. Que ele molhar o cabelo, que ele fez chapinha. E aí eu percebo assim, então, que se ele não gostar muito e não tiver bons resultados, é a hora que ele balança. Segundo ponto, a partir do infantil, a criança só compete se ela tiver índice. Então, aquele que não se sobressair, acaba competindo muito pouco. Acaba fazendo só campeonato estadual, muito local. Não sei se estou errado. Não. Então, também é um dos fatores limitadores. Então, até conforme a gente fez todo o nosso planejamento lá dentro do Grêmio Náutico União, a nossa ideia é, assim, a gente está percebendo que a criança está para largar, ela vai para o pré-master, ela volta para a escola, ela vai para a natação adulta, né? Que a partir dos 12 anos lá no Grêmio Náutico União a gente já pode pertencer à escola de natação adulta, para que pelo menos ela não pare de praticar atividade física. E vocês têm conseguido, com essas duas novas escapes, segurarem? Sim. Fica a dica aí, ó. Dá um exemplo. Eu acho que é isso. Eu acho que a discussão ela é saudável, né? Para a gente poder ter mais artifícios aí, mais armas aí, para poder evitar a evasão. E lá, Indy? Eu acho assim, até prestei atenção na camiseta do Salsicha aí, né? Esporte, saúde e educação. Na minha humilde opinião, o grande problema que eu vejo, assim, as escolas, pelo que eu vi lá em Minas, em Belo Horizonte, as escolas são uma coisa meio surreal, assim, que eles chamam de retorno, né? Aquela aula à tarde. A gente tem crianças que têm aula aos sábados, quem estuda de manhã tem aula alguns sábados de manhã, quem estuda à tarde tem aula sábado à tarde. Até uma vez eu brinquei com uma menina, eu falei assim, seu professor, quando ele vai dar aula de sábado à tarde, ele vai com aquela vontade de dar aula? Daí ela ficou me olhando, eu falei, pode responder, não, né? Mas eu não vou falar. Tirem as suas conclusões. E uma coisa que eu vejo, assim, que a gente tem essa pressão muito grande, né, da escola, da educação e do esporte, que a gente sabe que, infelizmente, por estar diametralmente oposto, o esporte sempre vai acabar perdendo da educação. Esse é um ponto. O outro ponto, que foi uma coisa que aconteceu meio em efeito cascata, de 2 anos para cá, quando eu voltei, eu ainda mantive muito contato, né, com os atletas que eu tive o prazer e a oportunidade de dar treino lá fora. E foi engraçado porque foi final do ano passado,
uma mãe entrou em contato comigo falando que o filho dela havia parado de nadar. E ele se graduou agora, né, em maio, no high school, já tem uma bolsa de estudos para ir para o college, e ele parou de nadar. E ela queria, de repente, que eu batesse um papo e tal. Eu falei, não, sem problema. Aí a gente bateu um papo, foi bem legal. E eu procurei, assim, em nenhum momento eu falei de natação com ele, né? Fiquei falando da vida, da escola, né? Dessa mudança para o college, a empolgação dele, quais as expectativas. E aí, quando ele começou a falar de natação, eu perguntei, né? Falei assim, e por que você parou de nadar? Ele falou assim, eu parei de nadar porque a natação, ela estava muito, para mim, ligada só em resultado. Eu ia lá e era só a natação, o resultado, a minha melhora técnica, e eu não estava mais aprendendo nada que eu pudesse transferir para a minha vida, para o meu dia a dia. Então a natação ficou chata, porque não tinha nada mais interessante do que nadar, 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 nadar. A gente não conversava nada diferente de natação. E aí, né, me encheu a paciência. Então hoje, o que eu vejo, né, voltando lá com relação à atenção, ao foco, tudo, tem um lance que foi a primeira palavra que a Ana falou, que é o lance do interesse. Eu acho que nós, como profissionais, a gente tem que fazer com que eles entendam que o esporte tem uma transferência para a vida real, né? Então eu brinco muito, um exemplo clássico que eu dou é assim, eu falo, pessoal, nadar progressivo. O que é nadar progressivo? Vocês já viram um carro 4x4 na lama, sem ligar a tração 4x4? O pneu gira, gira, gira e não sai do lugar. Então, quando você liga o 4x4, aí ele começa a andar ali na lama. O que é isso? O 4x4 é a perna de vocês. Então, se vocês não ligarem o 4x4, vocês não vão sair do lugar, vocês não vão conseguir acelerar de forma adequada. Então, sabe, é um exemplo bobo, parece banal, mas quando eles começam a pensar e ver que existe uma relação, e isso é interessante, é legal, porque eu aprendi muito, né, durante a minha fase de atleta, de nadador, exatamente isso. Quando eu conseguia transferir, ver coisas no meu dia a dia, na minha vida, que tinham relações diretas com a natação, pô, aquilo me deixava, né, numa outra expectativa, eu queria voltar no dia seguinte. Então, acho que isso é um puxão de orelha para nós profissionais. Eu acho que a gente tem que direcionar e tem que transformar tudo que a gente faz, né, dentro das quatro bordas, ele saia dali, ele possa carregar para o vestiário e do vestiário para fora, para a vida dele. Que seja interessante. Fala, pô, já aprendi um negócio lá na natação, né? Que, caramba, mudou minha maneira de pensar, e aí eu acho que isso que está faltando, né? A gente conseguir transformar o nosso dia a dia de treino, de aula, em coisas interessantes, coisas que prendam realmente a atenção e façam com que o olhinho brilhe, né? Se brilhar o olho, eu acho que a gente está no caminho. Isso foi uma coisa que eu percebi na escola de natação do Grêmio Náutico União. Ela sempre foi referência dentro do estado, é uma escola muito procurada, a gente tem fila de espera, né, para as vagas. Só que, como eu estou lá há pouco tempo, né, 19 anos, eu comecei na escola. E tanto é que quando eu entrei no Grêmio Náutico União, não existia natação bebê, começava com 4 anos. E eu tinha vindo de academia, já trabalhava com bebê, e eu já não tinha o porquê, porque às vezes tinha criança habilidosa, mas na verdade tinha 3 anos e meio, não podia fazer parte. Então a gente começou primeiro com a natação de 1 ano e agora é a partir de 6 meses. Dentro desse tempo, agora já fiquei 11 anos que eu saí de dentro da área e comecei a dar treino, fui para a categoria de base. Eu percebia, porque eu era quem recebia as crianças que vinham, que eram crianças automatizadas. Porque tu percebe que cada vez elas brincam menos na rua, elas têm menos habilidade motora. Então, se tu não fizer com que ela trabalhe isso dentro da água, que seja, ela vai ser um robô. Ela só vai reproduzir o que tu está falando. E aí, quando eu dei um basta, vamos recomeçar, porque se é um negócio que está dando certo e que tem sucesso, a gente só tem a melhorar. Porque eu sentia que os professores, porque assim, meio tempo entrando profissionais novos, e cada um trabalhava da sua forma. Seguia mais ou menos o que era a linha de cada subdivisão de nível, mas não tinha um norte, assim. E aí eu percebia inverno, muito frio, chuva,
eu descia com o pessoal do Mirim para dar aula lá embaixo, onde estava correndo as escolinhas, e ficava lá percebendo como é que estava ocorrendo. Eles estavam fazendo técnica, abre aspas, fecha aspas, para crianças de 3 anos. Não é por aí, entendeu? Vai ter que trabalhar muita habilidade, muita ludicidade com ele. E aí, foi aí que a gente, não, vamos começar de novo, vamos subdividir esses níveis, bem essa, sabe? A criança tem que saber se no judô ela passa por várias faixas, se em vários esportes tem subdivisões, por que a natação ela tem que entrar e sair nadando os 4 estilos? E quanto mais a criança ficar lá na basezinha da iniciação, quando ela chegar no nível de aprendizado, realmente cultural, a gente chama de nível 1, ela tem habilidade, ela só vai reproduzir e melhorar o que ela já aprendeu. Então não adianta tu dizer, vamos nadar crawl, a criança vai nadar dura lá, agora vamos fazer a roda gigante, ela nada soltinho. Vamos imitar o golfinho, ela tem que trazer o que ela tem de imagem daquilo, entende? E essa coisa, eu percebia muito, e até o próprio Mirko, quando trabalhou no clube, trabalhava muito isso de, ele não gosta, né, de trazer experiência, assim, tal. Então ele trabalhava com todas as nossas categorias. Tinha um dia que ele dava um treinão lá, que a gente participava junto, dentro d'água com as crianças. Tu mandou ela mudar de direção, a criança se perde. Por quê? Porque ela não tem essa habilidade. Então ela tem que trabalhar isso pequena, sabe? Aí a gente tem o Fora d'Água lá, que uma vez por semana o pessoal do pré-mirim já começa, até porque a gente trabalha bem, de forma bem lúdica, mas alguns exercícios que eles vão usar para preparação física mais adiante, que são o preparador físico enlouqueceria também, quando chegar lá no infantil, eles não têm nem ideia do que é um agachamento, que a gente trabalha só com o peso do próprio corpo. Literalmente, as crianças não sabem o que é perna e braço, né? Manda pular corda, não sabe, manda pular amarelinha, manda pular por cima de um obstáculo. Literalmente, teve um menino que tropeçou num obstáculo de 5 centímetros e quebrou o braço. Sabe? É uma coisa impressionante. Chega a ser triste, assim, né? Porque... As coisas que eu mais vejo. E aí, eu, tipo, até a gente fez bastante tempo, só que agora a nossa equipe cresceu muito, a gente não consegue mais utilizar, a gente utilizava muito da ginástica artística. Porque lá é que a gente brinca, né? Que eles aprendem a cair, eles aprendem e eles perdem o medo. Sim. Porque é bem essa, tipo, a criança para dar uma ponta, às vezes tem uma dificuldade imensa, porque ela nunca saltou de lugar nenhum. Então, hoje em dia, às vezes o pai paga para fazer uma ginástica artística, que é o que a gente brincava na rua. Que é caminhar no muro, que é subir na árvore. Sim. Né? Sim. Muito bom, muito bom. Ótimo. E aí, Renata Fã, como estamos aí? Estamos bem. O Mário mandou avisar que ele está aqui. Tá aí? Muito bom. Fátima Rodrigues está aqui. Nelson, meu amigo, mandou lembranças para todos. Programa muito bom. Muito bom. Me fala uma coisa, lá no Sul, para quem que você torce? Vamos deixar metade do público bravo com você. No Sul, eu torço para ninguém. Não tem nenhuma sem simpatia. Que isso? É a mesma coisa quando eu cheguei em Belo Horizonte. Aqui você torce para aqui. Palmeiras. Você não queria briga. Isso, pronto, não queria briga. Você vê? Olha, não queria briga. Não queria briga. Não vou inventar coisa. Não vou inventar coisa. Tá fugindo, é isso. Você torce para alguém? Não, eu assim, o meu time sofreu com os dois. Não, mas você sofreu com os dois. Eu já vi, eu torço. Eu torço pro Tricolor. Tricolor? Aqui em São Paulo. E no Sul? No Sul, digo pra você que por essa razão tem uma simpatia, apesar que eu lembro do Baltazar em 81, eu estava lá aos 19 do segundo tempo e cobriu o Valdir Pérez. Eu lembro disso. Dependendo da data, não é assim. Tem uma simpatia. Não, uma simpatia. Por nenhum dos dois. Muito bom. Eu vou livrar o senhor, eu vou fazer a pergunta do milhão agora para a convidada. Eu sei que você torce pro Grêmio. Não, fica aí que você vai gostar. Eu sei que você gosta do Grêmio. Me fala uma coisa, hoje eu fui no restaurante. Não é que ela torce, ela gosta. Ela simpatiza. Simpatizando. Fica bem comigo. Eu não sei, porque o pessoal está assistindo aí. Vamos ver. Me fala uma coisa, o torcedor do Grêmio, quando chega no restaurante, ele pede um chopp colorado? Nossa. Essa doeu. Mas tem, eu quero ver. Vou embora. Tchau. Agora é bom, porque assim, futebol pra mim é uma coisa que eu zero à esquerda. Então assim, olha eu na piada. Daqui a pouco nós vamos descobrir o que é o chopp colorado. Não, fique. A Ana
Vocês não estão vendo, mas tem uma Ana lá atrás também. Oi, Ana, tudo bem? Ela tá só tuitando. Te falar. Mas vamos lá. Assistindo. Vamos falar sério, senão o pessoal vai pensar que a gente só fala besteira, bobagem. Você não respondeu, mas tu gostou? Não, ótimo. Ah, sabia. Por isso eu sou seu fã. Eu sabia disso. Sabia disso. Você gostou da camisa? Essa camisa? Achei muito legal. Tá, se quiser, eu te mando camisa. Você só me fala se quer com manequim ou não, vai junto. Só a camisa. De kart. Não, pode mandar só a camisa. Não, manda a camisa com o manequim, mas e o kart junto. Daí eu vou de kart. Mas o negócio é o seguinte, lá o kart tem que ser potente, porque senão não sobe. Não, o nosso kart é de aluguel. Não, mas você tá com as... Tem que pegar o Você tá com umas arroba a mais? A gente tem que pegar só a descida, então. Muito bem, vamos voltar aqui, Vamos voltar para o Fox, estamos fazendo crianças. O grande Paulo Altran falava que, assim, para o teatro ter o sucesso, precisava ter o teatro, o local, né? Precisava ter o ator, e precisava ter o público. Fazendo uma analogia com a natação, a gente também. Precisa ter uma piscina, a gente precisa ter um nadador, precisa ter um treinador. Atrás desse nadador, né? A gente está falando em natação de base, existe a formação de casa, dos pais. Para vocês, na opinião de vocês, como é que deve ser o comportamento dos pais para ser uma coisa ativa, uma coisa positiva que ajude o trabalho de vocês na formação? Pedro, te dou a palavra, primeiramente. Deixa eu anotar aqui, eu vou fazer uma depois. Deixa eu anotar aqui. Vai embora. Eu acho assim, eu sempre, meus pais vieram do esporte amador, né? Meu pai jogava basquete, minha mãe jogava vôlei. E eu lembro, meus pais, até uma certa idade, eles acompanharam, eu e meus irmãos, a gente nadou, né? Eu fui que nadei até mais tarde. E eles acompanhavam, e realmente eu lembro uma vez a minha mãe, meu pai era um cara mais sossegado, mais comedido ali, e minha mãe torcia de maneira efusiva, e até que uma vez minha mãe chegou e falou assim, você gosta quando a gente torce, quando eu torço, ou você prefere que eu fique mais quieto? Eu falei, mãe, conforme a senhora quiser, se ela se sente à vontade torcendo, não tem problema nenhum, isso para mim é tranquilo. E eu, assim, meus pais nunca cobraram resultado e sempre apoiaram muito, né? Porque a gente sempre tem aqueles bons dias, maus dias, né? Então, eu acho que assim, o principal, os pais devem ser pais, não devem ser treinadores. Os treinadores estão aqui. Pais, sejam pais, não sejam treinadores. Deixa essa função para a gente. E uma outra coisa, se você não tem nada para dizer de forma positiva, não fale nada. Pense e fale depois. E uma coisa que eu vi num vídeo até que a Márcia me mandou, do Kobe Bryant, ele falou assim, você assistiu esse vídeo? É sensacional. Ele falou assim, minha primeira temporada, eu não marquei nenhum ponto. Aí o repórter pergunta, mas você jogou? Você entrou na quadra? Ele falou assim, eu entrei, mas não marquei nada. E ele falou, e o que fez a diferença foi quando meu pai chegou para mim e falou assim, não importa se você marcar 0 ou 60, eu vou sempre te amar e sempre te apoiar. E aí ele falou assim, mas eu não queria marcar 0, eu queria marcar 60. E aí eu passei a treinar. Mas eu sabia que independente do 0 ou 60, eu sempre ia voltar para casa e ter o apoio do meu pai. Né? O apoio, o incentivo, que eu acho que isso é fundamental. O pai tem que incentivar, o pai, a gente tem vocês como parceiros, a gente quer vocês nos ajudando, até porque na base, quem vai levar, quem vai buscar, sem pai não existe, né? Então no Minas a gente tem uma coisa que é muito legal, que chama Escola de Pais e Atletas. Então a gente tem algumas palestras direcionadas, né? E exatamente assim, os pais vão assistir essas palestras, uma coisa bem legal, uma questão de educação mesmo. A crítica aqui é uma crítica construtiva, até porque ninguém é obrigado a saber tudo. Eu não sei de tudo e nem quero saber de tudo. Quero morrer aprendendo. Mas, assim, realmente, o mais importante se você não tem nada para falar de forma positiva e que vá acrescentar, por favor, não fale nada.
Só para reforçar isso que você falou, a grande maioria das pessoas não sabe, mas o pai do Kobe Bryant era jogador de basquete. Sim. Né? Jogou junto com o Oscar na Itália. Então, assim, você vê, mesmo com essa cabeça de jogador, de atleta, É bom, hein? ele soube fazer essa divisão de, né? Essa divisão de pai. Ser pai e atleta. Pai treinador, pai ex-jogador, né? Tem vários pais aí que eu te... E uma coisa, até, desculpa, às vezes alguns amigos treinadores, né, eles perguntam para mim assim, você nunca sonhou em dar treino de natação para suas filhas? Eu falei, não, isso não é sonho, isso é pesadelo. Eu falei, não. Por quê? Porque eu tive, como minha primeira treinadora, minha segunda mãe, eu lembro que as duas filhas delas treinavam com a gente. Pô, e era complicado. Por mais que, assim, tenho essa pessoa, né, a minha segunda mãe, Helena, pô, uma pessoa fantástica tal, mas a gente sentia a pressão que as filhas, né, que nossas colegas de treino tinham ali. E outra coisa, as minhas filhas, elas sabem nadar, né? Elas sabem nadar. Dali, o que elas foram fazer com a natação não foi entrar para uma equipe competitiva, né? Cada uma seguiu a sua vontade aí, mas ligado ao esporte. O esporte é obrigatório em casa, mas cada um escolhe o que vai fazer. E a gente apoia, né? Vou assistir, até eu lembro uma vez a Isadora falou, pai, você vai fazer a cross country, né, quando a gente estava fora, e eu me voluntariei para trabalhar, para ajudar lá numa competição da escola. Ela falou assim, pai, pelo amor de Deus, não vai ficar gritando feito louco, hein? Eu falei, não, fica tranquilo, Isadora, fica tranquilo, vou ficar quieto. E eu fiquei exatamente num lugar que era coordenador de pista. Então eu ficava na pista, mostrando, direcionando, né, a moçada ali para onde eles tinham que correr. E torci para todo mundo, inclusive para ela, de forma comedida. E depois, na hora que ela entrou no carro, falou assim, pô, mas você nem gritou. Eu falei, poxa, mas aí você precisa dar uma coordenada, porque senão você vai me enlouquecer. Quer ou não quer, né? Se quiser, a gente faz o trabalho bem feito. Senão, eu fico ali, poste, sossegado. Eu acho que é isso, a gente tem que respeitar, né, a vontade deles. Porque é para isso, vamos lá, vamos apoiar. Quer um apoio mais inflamado, a gente dá. Quer um mais tranquilo, a gente também dá, não tem problema. O importante é apoiar e incentivar. O resto, deixa que eles sabem fazer, e sabem fazer muito bem. Muito bom, muito bom. E você, Ana? Nossa, que meu Deus. Oi, Não, tem tudo bem aí? É que o Diante estava falando de pai, você vê cada pai. Eu lembro da última competição que eu fui, que eu vi um pai fazendo um negócio com o próprio filho, que eu falei, esse cara é um animal. A palavra que tem que usar é animal. O cara falava pro filho assim, você fez eu levantar cedo pra quê? Pra ver essa bosta? Ele falava bem assim, pra ver essa bosta. Triste, você não chuta uma bola no gol. Pra quê você me fez levantar cedo? Eu fui olhando pra ele, mano, não traz. É triste e é sério, né? Nossa, é sério. Triste, é sério. É ridículo, é ridículo. Um cara desse, falei, não, olhei pro cara que tava do nosso, falei assim, esse cara é um animal, mano. Pra mim, tem que classificar ele como um animal, porque falar isso com o próprio filho. Como é que vai ser a autoestima dessa criança? Não tem. Você fala assim, você é ruim na grade, assim, colado, você é ruim. Você tá fazendo eu perder meu tempo aqui pra ver essa merda. É triste, é muito triste. Não, e até... Mas é um retrato, né? Exato. Não é só um pai. Não. Isso tem em outros lugares. Sim. Fora do Brasil, Fora né? do Brasil. Pai que já matou juiz com tacada de beisebol na cabeça, porque o juiz não deu ponto. Sim, absurdos Existem os extremos, todos os lugares. Todos os lugares. Sim, tudo tem a sua exceção. Vamos respeitar aquela frase, ladies first. Por favor. Eu só falei porque eu não me deu a palavra. Amanhã, Dia Internacional da Mulher, por favor, venho de Porto Alegre. Sério, por favor, não precisa pedir desculpa. Tá com bom. Então tá. Até para não ficar muito repetitiva, né? Concordo em gênero, número e grau, que o que o Diego falou. Realmente, natação de base, dependemos dos pais, porque eles são patrocinadores, são incentivadores, mas realmente, eles deveriam e cada vez mais se conscientizar que eles são pais. Quem estudou e quem planejou para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem ter os seus resultados somos nós, certo? Senão nós não estaríamos ali. E pior ainda, tem
muitos ex-colegas, né, que quando viram pais se perdem. Tá? Tipo, não, mas como, meu filho e tal. Comigo não era assim. Exato. Né? E aí, trazendo esse link, né, com relação aos filhos, é horrível, né, quando a gente está no papel de pai e ao mesmo tempo está praticando ativamente, porque tu acaba sendo mais exigente com os teus filhos e eles se sentem na responsabilidade também de ser o exemplo. Ele é o filho do fulaninho. Então, os meus filhos também praticam natação, passam pelas avaliações. Às vezes as crianças nadam bem piores e passam, e os meus, não, vamos deixar mais um pouquinho. Tem uma vez que o professor que me questionou, mas por que o Fernando lá, que é o pequeno, estava na turminha do iniciante, por que ele não passa para nível 1? Ele tinha 5 anos. O que ele vai fazer no nível 1? Se ele só vai poder passar para a equipe com 8, 9 anos. Deixa essa criança brincar na piscina, sabe? Para que eu vou botar essa responsabilidade? Sabe? A habilidade ele tem, mas não é tipo... E ele, como a gente falou antes, ele tem que ter as frustrações. Ele tem que saber que nem sempre é na hora que ele quer. E nem sempre é com um amiguinho dele do lado. Exatamente. Ele vai criar novos amigos, né? Essa é o adendo que eu queria fazer. É mais ou menos essa linha. E no futebol é pior ainda. Sim, todo é treinador. O pai, você fala pro moleque, vai por aqui, vai fazer isso. O pai fala, o que você tá fazendo aí? Porque o pai acha que sabe, e né? O moleque, futebol. ele perde total, né? Porque ele não sabe se ele presta atenção no que o técnico tá falando do pai. Ele fala assim, será que eu vou ficar mal com meu pai? Eu vou fazer o que ele tá falando. O que você tá falando? Esquece seu pai. Seu pai é torcedor, meu. Seu pai não manda no time. Quem manda no time tá aqui dentro. Tá? Você já teve que dar um pote assim ao vivo? Vai? Já. Eu vou até pegar esse gancho do Jorjão. Foi engraçado numa competição. Eu assim, eu gosto de usar essa palavra porque até um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho muito carinho e apreço, eu sempre fui um cara um peba na natação. Eu sempre fui aquele mediano, pegava a final e tal, mas o cara para marcar ponto, não para ganhar medalha. Ganhava medalha em revezamento, quando eu nadava. Senão era para marcar ponto. E aí, nadei, né? Tive colegas de equipe que foram para a Olimpíada, foram medalhistas olímpicos e tal. Eu lembro numa competição que eu estava aqui no Centro Olímpico e o filho desse atleta, ex-atleta olímpico, nadou e ele saiu e ele veio falar direto. E o pai dele pegou e veio falar assim, pô, tô fazendo errado. De aquele me sentir no dever, na obrigação e na liberdade de chegar e falar assim, ô meu amigo, tá fazendo tudo errado. Tá fazendo tudo errado. Tem que falar com o treinador dele, não com você. Falei, para com isso, não faz isso não. Falei, se for fazer, não faz na minha frente, porque senão eu vou te dar esporro de novo. Né? Aí ficou aquele meu... É isso, pô. Se a gente tem... Eu acho que assim, se eu tenho liberdade com a pessoa e eu posso, eu vou esculachar. Eu vou dar o esculacho. Se merecer, vai levar o esculacho. Ela fica dividida, né? Ela confia no teu trabalho, mas ela não quer chatear o pai. Então, às vezes a gente brinca em reuniões com os pais. A gente usa o exemplo que, se tem essa disputa entre treinador e pais, é mais ou menos que nem casal separado. Não adianta eu falar uma coisa e o pai falar outra. Então, ou a gente segue a mesma linha, ou complica. Até porque a cabecinha da criança vira uma confusão, sabe? E é uma coisa difícil. Eu vejo que eu estou vendo futebol lá. O primeiro campeonato de futebol do meu filho, não sei o que, mas o que isso? Tá ficando louca? Tipo, já quieta aí, sabe? Te colocando pelo lugar. Porque a pessoa fica meio... perde a noção. Gostei dessa, né, filho de pai separado, né? E é exatamente isso. Criança, né? E aí, a minha mãe ou meu pai? Meu pai ou minha mãe? Fica aí, mano. Sim. Fica aí, não fala nada, deixa aqui. Eu falei pro pai depois, meu, ele tem que ser, você tem que ser para ele um porto seguro. É para onde que ele vai correr depois do jogo e ou vai chorar, ou vai estar feliz. Ele não precisa ter em você meu pai é chato pra caramba, meu pai só vem pra atrapalhar. Não, o chato com vergonha, né? O chato é o técnico, o chato é o professor. Exato. Você é o amigo dele, você é o porto seguro dele, cara. Imagina o clima a hora que entra no carro. Exatamente, O moleque ele não quer nem ir. Porque ele já sabe que a volta vai, já fica atrás. E se puder ter aquela blindagem de carro de polícia, meu pai dirige, eu fico aqui atrás. Tá ótimo. É isso que eu quero. Muito bom. O adendo que eu
queria fazer rapidinho? Só um pitaco é o seguinte. Só manda aqui, Cadial. Falando aí de relação com os pais, aí, essa estrutura de família hoje em dia mudou muito, né? Tanto a tecnologia das crianças, hoje tem muito casal separado de pai e mãe, tem muita mãe que trabalha que antigamente não trabalhava. Então, assim, a estrutura familiar mudou pra caramba dos anos pra cá. Ainda mais você que está 19 anos. Como que vocês sentiram essa mudança? Como vocês trabalharam essa mudança? Mudou muito para vocês na piscina também? A abordagem com os pais? Vocês sentiram diferença nas crianças? Tipo, o que vocês fizeram um trabalho diferente? Ou não surtiu tanto efeito assim para vocês, essa nova geração, essa nova cultura de pais, né? Da nova família, Sim. Eu acredito que, no geral, não modificou muito, assim. A gente tem que trabalhar muito a questão de, até em relação a viagens, a tudo, porque às vezes a complicação é maior essa. Tipo, a mãe autoriza, mas o pai não quer que vá. E aí, às vezes, eles vêm, vão lá, nos xingam, não vou deixar embarcar, tal. Então, é uma que daí, várias vezes eu falei isso, olha, pessoal, se a mãe autorizou, eu não sei se a criança é separada ou não, entende? Sim, eu vou confiar de que ela vai. Então, é uma coisa que vocês têm que chegar em consenso, e aí, autorizar ou não. Mas com relação ao comportamento e tal, eu não percebo muita diferença, assim, de comportamento. Entendi. Lá no Minas... Eu vejo assim, o ano passado foi uma situação diferente, eu estava entrando, então assim, ninguém me conhecia, eu também não conhecia ninguém, assim, de pais, de atletas, né? Então, a primeira coisa foi aquele conhecimento, a gente se conhecer. E eu percebi, assim... a partir do momento que eles entendem o que você quer, você dá essa segurança para eles, né? Apesar eu tenho um jeito, não vou mentir, eu sou um cara bem bruto. Duro. Eu sou assim, eu sou aquele cara linha dura mesmo. Mas ao mesmo tempo aquele negócio, a gente tem que, o que o pessoal fala, né? O morde a sopra. Você tem que ser linha dura, mas também você tem que ter a hora do acolhimento. Você faz carinho. E eu acho que quando os pais perceberam esse lado, a coisa mudou. E a criançada que eu estou recebendo já agora, estou entrando iniciando o meu segundo ano, é uma coisa bem mais tranquila. E eu procuro realmente fazer esse papel. Falo assim, pais, se vocês estão entregando os filhos de vocês para a gente, é porque vocês confiam. Eu não entrego as minhas filhas na mão de quem eu não confio, de quem eu tenho uma desconfiança. Não, entendeu? Então, a partir desse momento, eu acho que eles vão se sentindo mais à vontade, eles passam a te escutar mais, né? Eles participam, e a gente, por essas atribulações do dia a dia, o que acaba acontecendo muito, assim, são acompanhantes, são motoristas que acabam levando e tal. Mas eu sempre... Por exemplo, também de hoje em dia. Antigamente, o tete-a-tete com o pai era muito mais fácil. Hoje em dia, já, tipo, cadê o pai no clube? Entendeu? Sim. Aí, nesse ponto que eu quero chegar. Tipo, a gente teve que mudar. Eu, por exemplo, trabalho em escola, eu particularmente senti muita diferença. Muito, muito. Eu vou para 9 anos na escola, rapaz, de 8 anos para trás para cá, são outras crianças. É outra cultura, é outra forma de lidar, sabe? É outro jeito que você tem que abordar os pais. Para mim, em escola, clube, eu sempre perguntei para vocês se para vocês era a mesma realidade ou não. Entendeu? Porque em escola mudou muito. A abordagem, a gente teve que se reformular. Sim. Já começa que, por exemplo, agora é aplicativo na agenda, né? Já a primeira grande mudança, já não existe mais agenda. Aí você fala assim, tá, e com quem que eu falo? Com o pai ou com a mãe? Porque justamente esse lance. E aí entendeu? Então, mas quem leva? Tem criança que vai de Uber para a escola? Não, e muita coisa a gente fica sabendo pela babada. Exato, então, por isso eu perguntei para vocês como que é para vocês também, para saber como é que é a realidade do clube. Lógico, o clube é diferente de escola, óbvio. Mas assim, eu acho que isso também acaba atrapalhando muito no desenvolvimento da criança. Muito. Já assim, é nítido, eu vejo mais. nitidamente que tem crianças que assim, se atrapalham e atrapalham o desenvolvimento por causa dessa desestrutura, dessa bagunça. Sabe? De tipo, perde a referência. Cadê meu pai, cadê minha mãe? Cadê quem? Cadê meu norte? Eu entendo assim,
de uma certa maneira, vendo tudo isso e vendo as coisas até em torno das nossas filhas, né? A Marina acabou de fazer 14, a Isadora está indo para 17 e tal, e a gente vê o entorno das amigas ali, como é que funciona. Eu me considero assim, hoje lá onde eu tô, eu me considero até certo ponto afortunado, né? Pelo seguinte, como eu falei, quando você transmite essa confiança, fica uma coisa mais fácil. Não que você não tenha problema, mas eu acho que você minimiza muito mais, né? Você minimiza muito. Porque realmente, assim, eu vejo exemplos, por exemplo, meu filho, quando você vê... Porque tem crianças que, né, na frente dos pais é um comportamento e longe é outro comportamento. Com certeza. Né? Então aí gera aquele confronto. Sim. Não, o que você está falando do meu filho, isso não procede. E eu lembro, eu não fui nenhum santo. Meus pais foram várias vezes chamados na escola e na natação, né? Por indisciplina, por mau comportamento. E eu lembro uma vez, isso me marcou muito, meus pais saindo da diretoria, né? Me pegaram de frente eu saí da sala de aula para ir no banheiro e meus pais saindo da diretoria, essa coisa já dá aquela engolida seca. E minha mãe tinha uma coisa muito emblemática. Quando ela olhava, era só olhar. Ela falava assim, e 3 pontinhos, né? E ela falou para mim, e ela olhou para mim assim, né, de cima para baixo, ela olhou para mim e falou assim, quando a diretora falou o que você fez, eu consegui ver e imaginar você fazendo exatamente o que ela me disse. Exatamente, porque isso é típico de você. Ela falou assim, isso é típico seu. Eu engoli, baixei minha cabeça, enfiei o rabinho entre as pernas e falei, ferrou. Ferrou. E isso, às vezes, é um problema. É um problema. Talvez o prende muito, aquele negócio muito fechado e tal, e quando ela se liberta, né, não tem limite, perde o limite, perde a mão. Isso é o tipo de coisa que hoje em dia não é uma realidade que existe mais. Sim, isso que ele estava falando, eu estava pensando, né, não, aquele choque de gerações, digamos assim. Porque eu percebo, eu quando criança, também era bem... mas era aquela coisa, meus pais me diziam, se tu for chamada na escola, ou no clube, ou onde for, eu nunca ia ter razão. Sempre o adulto ia ter razão. Sim. Porque para começar eu tinha que respeitar o treinador, tinha que respeitar o professor, o diretor. E hoje em dia se perdeu muito isso, né? Total. A criança sempre tem razão, tanto é que, não sei se a tua escola é particular ou não. É particular. É bem essa, tipo, a escola não quer perder o aluno, é um medo, o professor ficou lá em 16º plano, e aí uma criancinha de 3, 4, 5 anos chega a falar, mas eu pago teu salário, Nossa. Então só um pouquinho, sabe? Perdeu completamente os critérios. Eu tive uma dessas. E esse é um dos fatores, por isso que eu quis fazer essa pergunta. Um dos fatores que nós estamos tão baixos no PISA. Sim. Esse é um dos fatores. Só temos na frente de 7 países nos 70. Eu tive uma passagem, né, rapidinho. Eu tive uma passagem no começo do ano, um adolescente, 14 anos mais ou menos, com comportamento inadequado na piscina, brincadeiras que punham em risco ali. E tinha um apoio, né, que é a pessoa responsável, e o guarda-vidas, e eles falando com esse adolescente, e o adolescente saiu com o dedo na cara deles e falando assim, eu sei muito bem dos meus direitos. Infelizmente, eu estava passando atrás e eu vi. Falei, Cruz, o negócio é o seguinte, quem tem direito tem dever. Você sabe dos seus deveres, por um acaso? Aí o moleque ficou me olhando e eu falei assim, é exatamente o que eu estou falando, rapaz. Quem tem direito tem dever. Você sabe do seu dever? E sair andando. Porque é uma coisa assim, né? Eles são tão cheios de autoridade, de pompa, né? Não, ó, tem que alguém chegar e se o pai e a mãe não dá, desculpa. O indiano passando ali, pode ficar tranquilo que eu vou dar no meio mesmo. Educador não é só educador físico, é educador. É isso, esse é o ponto principal. A gente não cria só o corpo, a gente cria cidadão. Exatamente. Que nem vocês, é um trabalho de longo prazo aí, uma criança de 1 ano. Você vai trabalhar ela até o ponta lá, até o adulto. A criança ficou 20 anos com você.
Você formou, essa criança formou o caráter dela, você formou. Exatamente. Cara, concordo plenamente. E a gente cada vez mais, né, com a população vivendo cada vez mais, esses anos que vai estar passando nesse momento de formação, vai ser cada vez mais importante para o futuro dela. Sim. Porque esse vai ser cada vez um trecho menor e mais de base ainda para ela. Sim, muitos pais não percebem, mas se a gente for ver, realmente, né? A criança, ela pede limite. E aí, aquele que impõe o limite para ela é o Vira o rei, ela. vira o Ela rei, pode dizer, sim. eu te odeio, mas no fundo, Ela te ela te adora. É verdade, é bem assim. E isso, diga. Tem uma pergunta muito interessante aqui, não sei se você conhece uma tal de Cecília Lopes. Não sei, conhece? Então, ela falou, ó, estou traduzindo o programa de vocês para um grupo de surdos. Um dos meninos quer saber se há em São Paulo alguma associação ou escola de esclarecimento aos pais sobre a importância da natação, pois muitos pais colocam seus filhos na natação e não conseguem perceber os inúmeros benefícios desse esporte. Matriculam seus filhos para passar o tempo ou apenas para poder se salvar o casal e caso caia numa piscina. Bom, primeira vez, muito obrigado, minha irmã, que está aí transmitindo. Para mim é uma surpresa, estou chocado aqui. Estou chocado aqui. Né? E é muito legal isso, e parabéns, acho que todos vocês. Nós, legal, muito legal. Nós dois tabuleiros aqui. Parabéns, vocês estão muito agitados aí. Muito legal. Que eu saiba, não. Vou correr atrás da informação. Não prometo para o almoço de domingo, porque tem encontro de técnicos. Preciso da sua ajuda esse final de semana. Né? Já tá pedindo Ao vivo, preciso de ajuda. Né? Domingo à tarde nós estamos livres, mas precisamos de ajuda aí no sábado e domingo. Super parceiro, tem me ajudado muito, né? Beijo. Que eu saiba, não. Interessante. Se vocês puderem me ajudar depois, a gente vai atrás dessa informação. Mas se não tiver informação, com o Cabeta, a gente, se podendo transmitir, traduzir as bobeiras que nós, três aqui falamos, a gente Acho que de repente a Sandra, né? É uma pessoa que. Podemos perguntar, me parece que não. Me parece que não. Eu acho que precisamos criar esse movimento, né? Mas interessante o final dela aqui, né? Que hoje os pais colocam as crianças para se salvar delas e deixar tipo assim, meu, vai fazer alguma coisa porque não dá, né? A ideia não é mais o tipo, faça natação porque é seguro, é importante você aprender a se virar na água. É uma A questão realidade, meu, tem que fazer né? alguma coisa, realidade. então para essas crianças de fazer coisa. Então, a gente está combinando trazer um profissional aqui, ele levantou um outro de uma pesquisa de Santa Catarina, lá do pessoal da, agora esqueci o nome da faculdade, mas que os pais colocavam, o grande motivo para colocar na natação era a questão de sobrevivência, não outro. Ponto. Então, era um momento, tinha outras alternativas lá, que era até um ponto de reflexão para os nossos profissionais, o porquê, talvez, a natação é o que a gente brinca, né, que a gente quer transformar em um segundo esporte nas nossas conversas. Então, assim, é uma questão de reflexão. Nós vamos, provavelmente, nós vamos trazer esse profissional aqui, ele vai estar explicando isso mais para frente. A produção está vendo se em abril traz ele aqui. Olha, ela falando aqui que faz tempo que ela traduz e ainda perguntou aqui, ó, no encontro de técnicos haverá tradução de Libras? Não, que eu acho que não, né? Se o Bolsonaro for. Não teremos. Não teremos. Mas vamos conversar melhor, depois a gente vê aí uma coisa que a gente está querendo. Obrigado, Cecília. Obrigado, Cecília. Não, a gente não teve ganhou, gente. pessoas, Aí, ó, participe mais, aí, tá vendo? Agregou. pra gente falar, a gente arruma gente para falar, e a gente direcionar. Legal. Vamos combinar depois no almoço, não de domingo agora, no outro, a gente combina. Que domingo agora ele precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Domingo agora precisa de ajuda, gente, por favor. Porque, ó, não perca, acompanha o Cabeta, tem muita coisa. A partir de amanhã a gente já está aí transmitindo o encontro de técnicos. Nós vamos sempre trazer a palavra dos palestrantes do encontro. Já vou deixar uma pergunta aqui do programa stand-by para fazer lá, porque o nosso tempo já estourou. Né? Daqui a pouco o síndico vai apagar a luz. Então, assim, a gente já vai quebrar recorde. Eu sabia que a gente ia quebrar recorde hoje aqui. Então, assim, uma das perguntas que eu vou fazer aqui no programa para vocês, eu vou procurar vocês amanhã e aí eu vou fazer essa pergunta. Tá? Então você aí acompanha o Cucabeta, siga o Cucabeta, tudo Cucabeta no YouTube, Cucabeta no Instagram, né? No Facebook, no site. Meninos, para a gente terminar com o nosso bate-papo, qual a perspectiva de futuro da natação brasileira que vocês veem aí? O silêncio respondeu.
todo respeito, estão começando a incorporar uma entidade para, né? Isso já tem que fazer até para dar mais tempo para eles pensarem. Eu vou só falar uma coisa. Gente, não perca o Bola de Cristal de vôlei. Gente, tá sensacional. O programa da galera. Um abraço. O Denão tava correndo com o cachorro lá no o pai Denão tá. O pai Denão amanhã vai sofrer, viu? Aí eu acho que vai cair a casa para ele. O pai Dodô vai passar ele no Bola de Cristal. Acompanha a galera do vôlei total aí. Já fiz o merchan. Agora não tem mais escapatória, gente. Vamos lá, Temos mais 10, mas temos mais 9 parceiros, mas eu não vou dar essa vantagem para vocês. Ladies first ou ladies first? Eu acredito que muito vai depender realmente do apoio dos clubes, de entidades, né, que apoiem o esporte, porque confederações e não estão conseguindo dar todo esse aporte como tinha há anos atrás. Então, se realmente os clubes não incentivarem, os clubes não apoiarem, vai acabar... Vai acabar. Eu acho que eu na primeira vez que eu vim, eu falei, eu vou repetir. Tem esse lado dos clubes que a Ana mencionou, né? Eu acho muito importante. Mas eu acho que também a gente tem que dividir um pouco mais a responsabilidade, tirar um pouco, né, do lombo dos clubes isso aí. Nós profissionais, os treinadores, os professores, a gente é uma parte do processo extremamente desunida, extremamente egoísta e egocêntrica, que enquanto a gente não conseguir, né, colocar cada um seu tamanquinho, né, sua sandália da humildade, e realmente acreditar que eu posso aprender com ela, eu posso aprender com ele, eu tenho, não só posso, como eu tenho que aprender com os outros. E principalmente passar meu conhecimento para os outros. Principal. Sim. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu fui convidado para dar uma palestra sobre o trabalho que eu estava desenvolvendo na época, num encontro de técnicos no interior de São Paulo. E eu lembro um grande amigo meu, que não é o Mico, porque ele compactua da mesma linha de raciocínio, chegou para mim e falou assim, mas você falou tudo o que você faz. Eu falei assim, mas foi para isso que me chamaram, para falar o que eu faço. Não tem mistério, não tem segredo. Eu tenho que falar. Foi para isso que, eu estou aqui. Né? Então, assim, eu acho uma coisa, eu acho uma coisa ridícula, medíocre, mesquinha, eu ficar guardando aquilo para mim, né? Que bom que eu tenho conhecimento, que bom que você tem. E que bom que os outros querem saber. Vamos trocar, né? Vamos trocar, porque eu não quero só aprender, eu não quero só ensinar, eu quero aprender também. Então, eu acho que isso falta muito. E aquele negócio, né, que a gente vê, principalmente no outro nível, os clubes ou os treinadores tentando armar coisas para se beneficiar, para beneficiar a sua equipe em detrimento de uma ordem de provas, ridículo, medíocre, né? Quem tem essa mentalidade imbecil e minúscula, esse cara tem que ser banido, esse cara não pode trabalhar no esporte e não pode trabalhar em lugar nenhum, né? Uma coisa que eu falo, coletividade. Não existe, a gente tem que trabalhar em prol do coletivo. Não sou eu, não é a Ana, não é o Grêmio Náutico, não é o Minas Tênis, é a natação do Brasil. Porque se a gente não trabalhar junto, se a gente não fizer isso em prol da natação, você não vai ter onde trabalhar, eu não vou ter onde trabalhar, entendeu? Acabou. Isso até ajuda a te conhecerem profissionalmente, para se um dia você precisar, os caras falam, puta, aquele cara é bom, meu, ele fala muita coisa, ele sabe. Eu acho que isso, as pessoas estão se fechando no seu mundinho, né? No seu mundinho cheio de certezas, né? E ninguém quer discutir ou abrir. Eu acho que assim, eu vou abrir o meu negócio aqui, não, o outro vai dar o pulo do gato. Para com esse pensamento medíocre. Então, até trazendo, né, para a nossa realidade de Grêmio Náutico União,
a gente percebia muito isso, tipo, pega ali o Mário, né, que teve bastante sucesso com a categoria infantil e hoje ele está na categoria juvenil. E era o que a gente falava, que o Kiko na maratona, pra que ele vai guardar pra ele? Se não, vai que amanhã ele se aposenta, ou que agora trocou de categoria. Quem tá subindo vai ter que aprender tudo de novo? Não, tem que ter essa coisa da troca, ensina o caminho. Sim. Se eu vou querer seguir ou não, é uma opção que eu como treinador vou ter. Mas tu já tem o caminho das pedras, entendeu? Não precisa começar do zero. Isso a gente percebe que em tudo, tipo, presidência, governo, que seja, tipo, não, o que o fulano fez não presta, vamos começar de novo. Aí tu rema durante 2, 3 anos. Exatamente, E até, não só trazendo para a natação, e sim no esporte geral, trazendo de volta à escola, eu percebo que a própria educação física se perdeu dentro das escolas, né? Cada vez tem menos períodos, cada vez tem menos importância. Sim. Aquele momento é que nem a gente brinca, né? Quando a criança volta da educação física, o professor de matemática, tá, agora vamos estudar. A criança está fazendo o quê, então? Exatamente. Então, essa coisa, se a escola não fomentar o esporte, muitas vezes, tipo, pega ali colégio município, escola, nem sempre a criança vai conseguir chegar no clube, numa instituição. Né? E a escola é o primeiro. É a escola que vai perceber que a criança tem talento, que a criança tem habilidade. Sim, sim. E aí eu volto nisso que a Ana falou, eu acho assim, esse papel agregador, quem tem que fazer a confederação e as federações. Entendeu? Isso é um papel fundamental. Não é só organizar competição, não é só fazer seletiva para seleção. É um dever e obrigação da confederação e das federações fazerem com que esse conhecimento circule para todo mundo, se espalhe, né? E não fique na mão de meia dúzia ali, criando conselho permanente. Não, tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Por que está mudando? O mundo está muito fluido, né? Por que eu tenho que ter tudo concentrado na mão de 5, meia dúzia? Não, tem que abrir. Porque, pô, fora dali tem muito mais ideia, tem muito mais coisa para aparecer. Então, tu pega ali, tipo, os próprios jogos escolares. Quem que fomenta os jogos escolares? O clube. Quem é que integra a seleção escolar? 97% é o clube e 3% é a escola. Então, tipo, às vezes, a escola tem, nem todas as escolas têm uma piscina. Então, até acredito que realmente o clube tem que apoiar. Mas vôlei, futebol, basquete, a escola deveria oportunizar, né? Falando em escola, estou dando aula em escola agora, e no primeiro dia de aula, eu reuni o pessoal, fiz uma roda ali, perguntei, falei, ó, não precisa mentir só, eu não vou brigar nem nada. De 30, tinham 29 na aula. De 29, 14 falaram que não gostam de educação física. Eu não gosto de educação física. E eles falaram assim, fora os que já não vão vir para a aula, porque já conseguiram dispensa, conseguiram atestado. 14 não gostam, mas por que você não gosta? 50%. Porque a educação física é muito chato. Não tem graça vir para educação física, só tem futebol. Onde eu estudava já tinha futebol. Eu falei, então você está enganado, porque aqui não vai ter só futebol. Primeiro, aqui não vai ter futebol. Vai fazer outras coisas. Não é só isso. E o que eu acho também, Jorjão, com esse problema da escola também, que vem mais de trás ainda, por essa quebra toda que a gente teve durante anos e anos de uma sequência, do aprendizado, da vivência motora, a criança também fala assim, eu vou me expor ao ridículo, eu não sei virar uma cambalhota, né? Eu não vou me expor, Então já começa aí, né? Eu não quero aprender e eu não vou me expor. Ainda mais dependendo da faixa etária, isso você cria uma barreira intransponível. Terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. Eu não gosto. Porque a gente falou assim, professor, eu não quero participar da brincadeira, porque eu sou péssimo em tudo. Analfabeto motor. Eu falei, não importa se você é péssimo, aqui é jogo de integração, você vai participar, você não precisa ter vergonha. Não tem certo nem errado aqui, ninguém, não tem um melhor que o outro. Daqui não tô querendo formar atleta. Eu quero indivíduo, você vem aqui se divertir. Então é isso, né? É o medo de errar. É o medo de errar. Eu dou treino de Muay Thai também, né? E aí muitas pessoas falam, eu queria tanto fazer, mas eu sou descoordenada. Cuidado aí, Marcelinha. Já tô ajeitando aqui. Mas tipo assim, você tentou fazer, entende? Tu é descoordenado 1 dia, 2 dias, uma semana, 1 dia. Tu vai ter que aprender, sabe? Então, aquela coisa... Querendo ser errado, uma porrada direita errada ali, você derruba o cara, né? Não.
Mas você vai ter perfeita falando do índio da Mariana. Esquece o perfeita colocação. Isso acontece em todas as áreas. Helena Garcia, infelizmente, continua sendo uma realidade. Não só na natação. Não se observa o todo. As pessoas preocupam-se com o individualismo imediatista, sem perceber que prejudica a todos. Tá vendo? É isso. Eu fiz essa pergunta mais do que até uma provocação, era nova para a Ana, era acho que a única que a gente repetiu hoje. Provocações. Não foi só surpresa para você. Porque assim, já respondendo, você trouxe a mesma palavra que você trouxe há um ano atrás. Coletividade. A mesma palavra. Então, assim, só para, acho que até para dar argumento do que eu vou falar. Eu não vejo nos próximos 4 anos grande mudança na natação. Não vejo. Não vejo. Eu estou falando 4 anos para não ser mais pessimista, falar 8. Mas eu vejo sim que o que falta para os esportes é o trabalho em rede, o trabalho em colaboração, o trabalho em cooperação. E acho que aí, para o primeiro movimento, a gente precisa fazer um movimento através dos próprios treinadores, dos próprios professores, que já fazem bons trabalhos espalhados nesse Brasil que é continental, e essas pessoas precisam se unir. Essas pessoas elas precisam começar a trabalhar em rede, de uma forma colaborativa, e aí a gente começa a fazer uma mudança. Essa mudança, para mim, demora, no mínimo, 4, 8 anos, aí para começar a falar, nossa, estamos fazendo um trabalho bacana lá. Aquela cidade está fazendo um trabalho parecido e fica a 2.000 quilômetros de distância. Mas aí sabe? O que o Índio falou, às vezes a confederação unia essas pessoas. Né? A confederação, eu acho que ela tem sim todo o poder dela de administração, todo o poder de arrecadação, porque hoje é caro para os clubes. Fora da realidade, qualquer hoje academia, tanto que acabou a natação no interior de São Paulo, por causa desses preços absurdos que a federação cobra, é absurdo hoje, é extremamente caro, e assim, né, o que entrega? A gente comentou a respeito de inscrição de competição, para um torneio, de repente, vamos dizer, aqui em São Paulo se fala torneio regional, né? Então tem o torneio regional aqui na capital. Então vem, sei lá, vem X clubes aí. Um clube de um porte do Grêmio Náutico, de um porte do Minas Tênis, a gente chega a gastar numa competição, a gente trabalha basicamente na mesma categoria, né, que é o Mirim e o Petis, a gente gasta quase 15 mil reais numa competição para as crianças participarem no sábado. E nadar quantas provas? Nada entre 3 e 4 provas, né? 2 de manhã, 2... Não, e o que piorou, que a gente vinha comentando hoje, né? Até para a federação desonerar o gasto deles, eles têm juntado de mirim a cena. Uma competição extensa. Sim. Tipo, a criança que está iniciando, que seria a base para fomentar, para gostar, para ser um atrativo, é chato para ela. É chato que fica lá o dia inteiro. A gente falou o pai, que é o costas, fica o dia inteiro. Não, ela nada 50 crawl, aí tem 1.500, 800, 200 metros, e o pai, quando é que ela nada de novo? Olha, ela vai nadar as quadras. Filho, lógico. Eu acho assim, é louco. a gente está vivendo, não é de hoje, não é de 2, 3, 4 anos atrás. A gente está vivendo uma economia de compartilhamento cada vez maior. Sim. Cada vez maior. Então, quem assistiu hoje o Jornal da Manhã da Globo mostrou uma matéria que a gente já vê, a gente aqui em São Paulo, a gente anda, a gente já vê isso acontecendo. Mas, assim, a economia do compartilhamento está chegando. E acho que vai chegar cada vez mais forte. E o esporte, a grande saída para os clubes, e se as academias quiserem voltar, o interior quiser voltar a participar desse circuito, elas se... Não é a palavra se unir, mas elas trabalharem em rede para viver essa era do compartilhamento. Porque só dessa forma vão poder se sustentar e dar o foco, direcionar esse dinheiro, ou essa grande parte desse dinheiro, para onde tem que ser direcionado, que é para o atleta, que é para as condições que tem que fazer. Senão, realmente, quando a federação notar, ela vai ver que ela matou o próprio... O absurdo chega tanto, né, que não é o caso
dos dois clubes, porque a gente realmente trabalha a formação, mas hoje a gente tem clube grande contratando petis infantil. Traz petis infantil do interior, né, para nadar. Como? E o mais absurdo, tem pai que deixa. Né? Só faz a tradução para quem está acompanhando e que não é da natação. A idade. 12, 13, 14 anos, sair de uma cidade do interior e vir aqui para uma cidade pequena como São Paulo. Então, assim, não é só o futebol, viu, galera? A gente ouviu isso bastante agora com as crianças do Ninho lá do Urubu. Não é só o futebol. O assassinato do Flamengo, né? Isso, e aquilo foi um assassinato, né? Não foi tragédia. Isso aí a gente deixa para outra. Deixa para outra. Meia-noite vai ser outra história. Mas assim, eu acho que pode parecer soar estranho. No choque colorado? No choque colorado, a gente vai deixar daqui a pouco. Eu acho que soa estranho quando a gente começa a falar de compartilhamento, mas olha, fiquem com a cuca aberta, porque realmente o esporte vai mudar se ele quiser viver. Senão, outras atividades, outros esportes vão atropelar. E talvez a gente, com uma idade um pouco mais avançada, nós vamos estar reclamando de quinto, não somos um segundo. Saímos para o nono. Né? Pô, se estiver entre os top 10, ainda tá bom, né? Porque tem muitos pra gente que pensa assim, né? E pra população. Pra gente que pensa assim, tá bom agora. E pra população? E pra mídia? Modo? Pra que isso? Pra investimento! Mas o nome, eu digo, é de termos de ranking da população para fazer isso. Tá. Porque também tá caindo. Porque tô pensando em resultado. Se você ver o Baby Barione, nossa, compartilhar essa semana lá, é só isso, gente. Não, o SBTV estava filmando esses dias com o Globo Top lá, que a piscina estava verde e era um foco de dengue. O ninho da dengue. Foco de dengue, cara. Triste. Muito bom, gente. Vamos falar em bons lençóis aqui. 1h42 de programa. O mais importante é a gente terminar falando assim, a gente ama o esporte, a gente ama a natação, e por isso que às vezes a gente sai um pouco da linha, porque a gente quer ver o negócio melhorar. Com certeza. Sim. Não. O tanto que tá chovendo em São Paulo tem que saber nadar. Jojão, você, essa opinião. Que foi isso? Tchau, Salsicha. Vai com Deus pra casa. Vai com você quiser. Vai de caiaque, não de kart. Nossa. Semana que vem. Mas se vem aquele dia, eu espero que você não pipoca semana que vem. Só tô te avisando. Cobrando ao vivo. Ó, vou pra prova. Tá? Só quero ver. Só quero ver como você vai chegar semana que vem. Muito bom. 1h42, deve ter sido bem melhor do que 2 escolas de samba. Olha aí. Quem você vê? Não, agradecer a todo mundo que esteve aqui, né? Helena, Mário Alberto, Alessandra Tuassa, Gustavo Torres, Márcia Martins, Rodrigo Pou, Helenice Souza Nanini, Helena Garcia, Cecília Lopes. Cecília foi bem demais. Peraí que chega. Adriana Alves, e tem bastante gente. Muito bom. Agradecer a todo mundo. Vários gaúchos curtem o Cuca aberta, hein? Olá, hein? Olá, acabou de passar Santa Catarina e Paraná. Eu espero. Hoje. Amanhã eu vou fazer. Amanhã a gente faz uma live e eu vou falar desse assunto. Só quero ver, gente. Não, tem uma galera aqui que acho que comprou ideia. Vamos ver. Depois a gente vai falar isso aí. Tá bom, gente? Beleza. Indy, a casa tá aberta, você sabe, nós é sócio aqui, né? Família toda é sócio aqui. No segundo semestre a gente traz a massa para dar uma acalmada na gente, tá? Meditar, fazer aquele... E lá, aquela preparação de ano novo, em outubro, novembro a gente traz a massa de novo, manda um beijo para ela. Beijo para as meninas aí. A Tortinha tá esperando. Eu só estou aguardando o convite. Pode falar ao vivo. Pode falar ao vivo o sabor que você quer e quando você quer ir. Né? Se não me engano, são 4 anos já que a gente não devora a torta. 4, se não me engano. 3 ou 4? Não, para mim, algumas horas. Vocês estavam muito bem. Ana, muito obrigado. Primeiro lá. Ana, muito obrigado. Isso, muito bem. Muitas Anas aqui hoje, gente.
Eu ia soltar outra piada, mas deixa eu falar. Não, você é muito ruim também. Ia ser muito ruim. O Jorge não veio cá Uma boa, tem uma boa hoje. O Jorjão, aquela frestinha ia ser perigosa. Porque ele ia Não, ter isso eu tô aqui. Vai ser aqui. Segura. Muito bom. Ana, muito obrigado. Peço desculpas quando não fui ainda para Porto Alegre. Vou para Porto Alegre. Não sei se eu levo esses rapazes, mas vamos lá para conhecer mais o trabalho de vocês de perto, para também conversar com o Mário. Aí, sucesso. Amanhã eu vou encher a paciência de vocês, vou atrás de vocês para a gente gerar mais conteúdo aí para o encontro, né? Esse é o papel nosso do Cuca Aberta, gerar conteúdo aí. E o que você precisar também. E vamos falar amanhã da sua assessoria. Que nós passamos culpa desse menino aqui, não falamos da sua assessoria. Pô, mas não sou eu que dirijo. A pauta tá aqui, ó. Aqui tem água, o apoio do copo e o relógio. Aqui não tem pauta nenhuma. Fala. Nada, o papel tá até... Olha, eu peço desculpa, mas fala para quem quer conhecer o seu trabalho da assessoria. As mídias sociais. Também no Facebook, Instagram, hashtag APR Esportes, assessoria esportiva. Curtam e compartilhem. APR. Esportes. Assessoria. Coloca aí, Jorjão. E a gente vai, amanhã a gente vai fazer, a gente faz aí, a gente vamos lá conversar mais. Vamos, Muito sensacional. obrigada pelo convite. Nossas portas estão sempre abertas para os três. Que maravilha. Só vou acreditar. Churrascaria sua, meu. Churrascaria não, nós vamos fazer churrascaria. Agora ainda, essa chuleta. Costela, lá é costela. Tivone. Costela, picanha. Tem gaúcha, tem gaúcha. No meu caso, eu vou pedir para algum mineiro fazer um pãozinho de queijo. Tá bom. Gente, muito obrigado. Até semana que vem aí. 1h46 de programa. Batemos recorde. Vai no churrasco, vai deixar o colorado? Nós vamos ver. Boa noite! Boa noite, beijo, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Mas eu vou falar uma pergunta para vocês.